Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, as lições da CPAD, e nós vamos hoje estudar a lição de número 8, uma lição muito interessante que vai trazer realmente alguns ensinamentos para nós a respeito de, como eu poderia dizer, né? Os bastidores do poder, né? O que pode e acontece nos bastidores do poder. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, nós vamos, com base nessa lição aqui, falar um pouquinho sobre essas questões. Então, desde já, eu convido você se você gosta desse tipo de conteúdo, a se inscrever aqui no nosso canal e assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser avisado pelo YouTube a respeito desse vídeo. E nós falamos também sobre outros temas relacionados à palavra de Deus. Então é importante que você se inscreva aqui no nosso canal, ajude, né? Que nós temos aí uma meta de atingir, primeiro, 500 inscritos. Nós estamos aí com a média de 150, então falta um pouquinho ainda. Então eu conto com a tua gratidão, né? Em relação a isso. Então, vamos lá. O livro de Esther, que a gente vai estar falando agora, né? Já falamos na aula passada e agora a gente vai falar sobre uma outra questão. Primeiro a gente falou sobre a questão do livro, depois nós falamos sobre a deposição, a queda de Vasti, ela foi retirada como rainha e Esther assumiu o trono. E agora nós vamos falar sobre um pouco dos bastidores. Esther, ela já estava lá no meio da situação, né? Ela já era rainha, e aí nós vamos ver o que aconteceu. O tema da lição 8 diz o seguinte: a resistência de Mardoqueu, lição 8, que será estudada no próximo dia 25 de agosto de 2024. O texto áureo está baseado em Esther capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: então os servos do rei que estavam à porta disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Eles, nós vamos entender um pouquinho mais lá na frente, mas desde já o texto áureo aqui, em relação à postura que Mardoqueu teve para com o dito cujo lá chamado Amã, que queria que todo mundo se curvasse diante dele para o adorar, na verdade, né? Reverenciá-lo, adorá-lo, sendo que ele nem era rei, tá? Ele deveria ter honra, tudo bem, pela o posto de comando que ele tinha, porque certamente ele tinha um posto de comando importante, mas ele não era rei também, tá? Mas mesmo assim, ele deveria sim ser respeitado como uma autoridade, mas ele não deveria ser adorado. E foi isso aí aonde houve a resistência de Mardoqueu, que era um judeu, e então ele só deveria, como nós também cristãos, reverenciar ou adorar efetivamente somente a Deus e não a pessoa nenhuma. Nós não podemos, nos deixar levar a tal ponto de querer se curvar a uma determinada pessoa porque ela tem uma posição elevada diferente da nossa. Então a gente tem que ter esse cuidado aqui, a gente vai ver na frente o que aconteceu. A verdade prática diz o seguinte: como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Como? Onde nós conseguimos isso? Através do que nós entendemos da palavra de Deus. Então nós vamos compreender o que realmente é ético e moral para com Deus. O que devemos então honrar. Não porque alguém de destaque, ou a gente poderia colocar aqui um político, um rei, sei lá, alguma autoridade. A Bíblia, irmãos, no livro de Romanos, ela orienta. Paulo escrevendo aos Romanos, ele falou que nós devemos honrar as autoridades, né? Perante a lei instituída no país, nós devemos honrar como cristãos, né? Não devemos entrar nesse conflito de desonrar
uma autoridade, tá? Só porque ela não professa a mesma fé que nós. Não. Mediante a Bíblia, e segundo a lei dos homens, nós precisamos honrar a autoridade, sim, mas nós precisamos honrar e aceitar determinadas coisas, desde que essas coisas, essas determinações, elas não firam ou não venham a infligir, né, os preceitos bíblicos, os ensinamentos bíblicos. Se a Bíblia diz que é A e o governante ou o líder, ou sei lá quem é, que está posto lá como autoridade, a Bíblia diz que é A e ele quer dizer que é B, contrariando o ensinamento bíblico, nós cristãos precisamos então decidir. Ué, peraí, quem eu vou seguir? Ao que está na Bíblia, a palavra de Deus, ou a orientação ou a determinação daquele comandante ali? Então é importante a gente entender esse tipo de situação aí, para que a gente não entre em conflito ético-moral em relação ao que a Bíblia ensina, tá? Esse é um ponto que a gente precisa, então, abordar aqui. Então, vamos lá. Continuando o nosso estudo, nós vamos... a lição ela se baseia, a leitura bíblica em classe, no caso, em Esther, capítulo 2, do 21 ao 23, e capítulo 3, do 1 ao 6. Então, o que está dizendo aqui? Eu vou ressaltar aqui, Esther, capítulo 3, alguns pontos para a gente, né, começar a se inteirar em relação ao ponto específico da lição. Capítulo 3 de Esther, versículo 4, diz assim, ó, sucedeu, pois que, dizendo-lhe ele isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. E aí tem mais lá na frente. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. E mais ainda no versículo 6 diz que Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero. Esse trecho aqui vai dar para nós uma dimensão do que aconteceu ali, tá? Do que aconteceu. A descoberta de uma conspiração, e mais lá na frente nós vamos ver que um homem muito conceituado pelo rei, que foi Amã, ele começou a querer ser adorado por todos, e Mardoqueu resistiu a isso. Por isso que o tema é isso, a resistência de Mardoqueu. Ele, mesmo sabendo quem era Amã, ele não se curvaria para adorá-lo. Então, aqui nesse trecho diz que os servos, certamente de Amã, os puxa-saco lá de Amã, que eu posso dizer assim, eles começaram a incitar em Mardoqueu o quê? Será que você vai resistir a isso e não vai se curvar a Amã? Até quando você vai aguentar isso daí, resistir a essa posição sua em relação a Amã, um homem que tem uma figura muito importante aqui no reino? Até quando você vai resistir? E aí, eles levaram ao conhecimento de Amã. Então, devem ter chegado lá com as suas próprias palavras, a gente vai, né, ter uma noção aqui. Chegaram lá e falaram, se reverenciaram a Amã e falaram, Amã, ó, tem um camarada ali, fica ali na porta do palácio, e que ele falou que ele não vai se dobrar a você, ele não vai reverenciar a sua pessoa. E nós já falamos isso com ele várias vezes, mas ele permanece dizendo que não vai se curvar. Vamos ver até quando que ele vai aguentar isso. Mas, enfim, eles queriam testar até quando Mardoqueu iria resistir. Certamente, né, que era uma prova muito grande. Por quê? Porque haviam homens que já conheciam a postura de Mardoqueu. E essa questão estava chegando ao conhecimento de Amã. E Amã diz aqui, ó, vendo Amã
que ele não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Amã ficou brabo demais. Ou seja, ele conferiu e ele confirmou que a postura de Mardoqueu era aquela e pronto, e acabou. Não era só os servos que haviam levado a ele testificou e ele ficou muito brabo. Sabe aquela coisa de pessoas que muitas das vezes têm um cargo maior do que o teu, tem uma posição mais elevada que a sua, e ela acha que ela tem que ser reverenciada, adorada, em outras palavras, tudo que ela fala tem que ser feito e pronto e acabou, é ela que manda. Não sei se você já passou por isso. Se por acaso você já passou por isso, coloca aqui nos comentários para a gente entender um pouquinho. Mas não precisa colocar o nome de ninguém não, né? Mas então, aí Amã ficou enfurecido. E quando eles descobriram que o Mardoqueu era judeu, aí que o negócio, né, se inflamou mais ainda. E aí nós vamos ver lá na frente o que aconteceu, mas sempre voltando nessa questão, a resistência de Mardoqueu, mesmo diante da pressão de todas as pessoas que estavam ao redor de Amã, mesmo diante da pressão, de vários dias de pressão, ele se manteve na sua postura de não adorar, de não abrir mão da sua convicção de que a adoração deve ser, precisa ser somente a Deus. Nós não podemos adorar ou confiar, reverenciar algum homem ou figura, seja ela famosa ou não importa, não importa. Se o camarada está falando algo ou está querendo te orientar sobre algo que é fora ao que a Bíblia ensina, você não deve atender. Ponto. Agora, tem uma coisa, né, que é importante ressaltar. Será que você e eu, nós vamos resistir diante de toda essa pressão em relação a não atender? Aí é que está o ponto. Aí é onde a lição vai chamar a nossa atenção a respeito de resistir efetivamente. Então vamos lá. Diz aqui a introdução. A introdução vai falar um pouquinho sobre a ascensão de Ester ao trono, né? Teve aquela celebração, aquela grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Enfim, fez uma grande festa. Mas, mesmo na condição de rainha, diz aqui, Ester permaneceu obedecendo a Mardoqueu, o seu primo tio, né? E não revelou a ninguém que ela era judia. Ou seja, aqui o comentarista traz para nós um comentário interessante. Ele lembra que Mardoqueu certamente, né, deve ter orientado a Ester a manter ainda o seu segredo e não revelar que ela era judia, né? Ele deve ter continuado com essa orientação. E aí nós vamos entender depois, lá na frente, como a gente falou na lição passada, sobre a presciência de Deus. Às vezes nós não entendemos no primeiro momento, nem no segundo, nem no terceiro momento. Mas Deus, que conhece todas as coisas, ele sabe exatamente como deve agir e como deve fazer. E nós realmente, como eu disse aqui, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro momento, muitas das vezes a gente não entende. Então, o comentarista colocou essa introdução aqui e o tópico 1 diz assim, ó, Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Aqui vai contar o que aconteceu, tá? Os bastidores do poder é o subtópico 1 e a investigação é o subtópico 2 e o subtópico 3 fala sobre o registro dos fatos. Então vamos lá. Os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, quando isso não é eliminado no início, a coisa pode levar a grandes tragédias no caso. Então, o que aconteceu aqui? Aí o comentarista coloca, nem o meio evangélico fica isento disso, ou seja, até mesmo as lideranças evangélicas, cristãs de um modo geral,
precisam ter esse cuidado. Por quê? Porque, meus irmãos, a realidade é que nem todo mundo, ou praticamente ninguém, pensa igual. A Bíblia, ela orienta, Paulo escrevendo, ele diz assim que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, é sermos humildes, ter em busca do céu, estarmos em busca do céu, um propósito, ganhar almas para Cristo. Esse é o mesmo sentimento, mas não quer dizer que não vai haver discórdia em alguma situação, ou uma ou outra, não quer dizer isso. Então, o que está dizendo aqui, Mardoqueu, ele descobriu uma conspiração. Por quê? Porque Bigtan e Teres ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mas aí o que aconteceu? Fiel ao rei, o Mardoqueu contou a Esther para que a avisasse o que ela fez em nome de Mardoqueu. Ele descobriu aquela trama, aquela conspiração, falou com Esther, Esther levou até o rei, e aí o subtópico 2 e o 3 vai falar o seguinte, que, primeiro, subtópico 2, que o rei, tendo em vista a atitude de Esther, chegou até ele e falou, ô meu rei, ô magnânimo, o que acontece? Tá tendo uma conspiração aí, tá? Um servo chamado Mardoqueu, muito eficiente por sinal, e que se preocupa com a saúde física do rei, ele me informou que está tendo uma conspiração para matar o rei. E deu os nomes, Bigtan e Teres, eles que estão tramando tirar a vida do rei. Ela então chegou e falou, ela, claro que, com prudência, ela chegou para falar com o rei. E aí, o que aconteceu? Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Então, Bigtan e Teres, depois que foi confirmado realmente a conspiração, Bigtan e Teres foram enforcados. E aí, o que aconteceu? Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu. Ele não ouviu e já saiu contando para todo mundo. Ele procurou, certamente, outras fontes e começou a coletar as informações para ter realmente a convicção de que aquela conversa ali, aquela conspiração era efetiva. Por quê? Porque se ele levanta um falso contra aqueles homens, poderia repercutir nele. Então é um perigo nós já saímos falando um monte de coisa sem saber realmente da verdade. Por quê? Porque aí vai ser uma fofoca, Um negócio que você está levantando um falso testemunho e isso é perigoso. Pode ter juízo sobre nós a respeito disso. Então a gente precisa ter cuidado. Afinal, em Tiago, a Bíblia diz que a língua é como uma faísca, que pode incendiar toda uma floresta. Mas foi confirmada a conspiração e aqueles homens foram enforcados. Tiveram a devida punição naquela época. E aí, eu preciso compartilhar com você o que está escrito aqui em Provérbios 17:15, que inclusive está na leitura diária. É o primeiro tópico aqui. O que está na leitura diária está dizendo o seguinte, em Provérbios 17:15, diz assim, há duas coisas na nova tradução da linguagem de hoje, Novo Testamento da linguagem de hoje, diz assim, há duas coisas que o Senhor Deus detesta, que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Então, aqui está dizendo para nós que Deus, ele abomina quando um juiz ou alguém que tem o poder para determinar o juízo sobre alguém, essa pessoa, ela tem a postura de inocentar quem é culpado e ela culpar quem é inocente. Isso a Bíblia diz em Provérbios 17:15 que é abominável ao Senhor. Nós estamos vivendo dias no Brasil, e em outros países também, em que homens que são tomados pelo poder, eles estão tomando decisões arbitrárias, ou seja, fora da lei. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão condenando
quem é inocente. Por quê? Porque fazem isso sem o devido processo legal, com a apuração de provas, levantamento de provas, testemunhas, enfim, o devido processo legal. Eles estão condenando essas pessoas e quem realmente deveria ser condenado está sendo inocentado. Aqui no Brasil está acontecendo. Então você, cristão, fica apercebido disso. Ainda que você não queira participar de política, disso ou daquilo, você não precisa participar, não precisa. Agora, você só precisa estar atento. Por quê? Porque talvez você está escolhendo um lado e possa ser que você esteja escolhendo o lado errado, o lado de alguém que, como diz Provérbios 17:15, está apoiando o culpado e está condenando quem é inocente. De que lado você quer estar? De que lado eu quero estar? A gente precisa começar a abrir os olhos em relação a isso. Então, o que aconteceu? Depois que tudo isso foi descoberto, tá? Mardoqueu, então, fez o seu papel, apurou, e o rei, junto com Esté, que com prudência levou até o rei essa informação, eles registraram. O que aconteceu aqui? Ó? O subtópico 3 diz: desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados. Então, com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão gravadas. Importante isso, tá? Ainda que os homens, ainda que não haja registro da parte dos homens em relação ao que você, eu, estamos fazendo para o crescimento, para contribuir com a obra de Deus, ainda que você, num primeiro momento, não tenha reconhecimento algum, saiba que Deus ele está colhendo todas essas coisas e ele, ao seu tempo, ele há de exaltar a você de alguma maneira. Não quer dizer que vai colocar você no maior posto da nação ou sei lá o quê. Não, ele pode exaltar você à medida que ele conhece você, o seu caráter, toda a sua sabedoria. Ele sabe onde colocar você e de que forma te exaltar e em qual tempo isso deve acontecer. Então, a gente só precisa resistir em relação às conspirações, em relação aos ataques, em relação a tudo que se levanta para tentar desviar a nossa fé. Então vamos lá. Diz aqui o tópico 2. Amã, ele foi exaltado pelo rei. É um novo personagem aqui. Amã era muito rico, tá lá em Esté 3:9, já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Identificado como Agagita, o historiador Flávio Joséfo, ele afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Então, historicamente, esse camarada Amã, ele já era de uma descendência que era inimiga de Israel. E o que aconteceu aqui? Um herói aparentemente esquecido. Então, vamos lá. Aqui, no ponto 1, o comentarista só falou um pouco sobre Amã, a descendência dele, e historicamente ele era de uma descendência que era inimiga de Israel, do povo judeu. O subtópico 2 diz: um herói aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. A Bíblia não fala exatamente por quê. Mas vamos entender que, de repente, Amã, ele fez também, de alguma maneira, ele contribuiu para o reino do rei Assuero, e aí o rei foi lá e colocou ele em um posto importante, de governo também, né? Ele era o segundo lá na hierarquia. Vamos dizer que ele era o general lá, o primeiro-ministro lá daquele reino, e ele deveria ser respeitado. Por isso que o rei colocou ele. Certamente ele deve ter feito alguma empreitada, né, em batalhas, ou até mesmo por ser de família rica, ele foi exaltado de alguma maneira. Ou ele foi colocado, né, numa posição lá de importância. Um herói aparentemente esquecido. Diz assim, né? O texto não nos informa o motivo, como eu falei aqui. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu.
apesar de ser um ato heróico, tornou-se um herói aparentemente esquecido. Então, vamos lá. Aqui é importante a gente comentar esse trechozinho aqui. Mardoqueu, apesar de que ele descobriu uma trama, ele foi lá e informou a Esté, Esté informou ao rei, o rei procurou averiguar, que é o certo, tá? A gente não deve ouvir uma coisa e logo tomando a decisão. Não. A gente precisa avaliar. E as lideranças, principalmente, precisam ouvir um lado e avaliar se realmente, efetivamente, aquilo é verdade. Muitos líderes tomam a decisão ao seu bel prazer. E aí é onde se comete injustiças. É onde se tomam decisões que elas acabam atrapalhando a dinâmica da obra de Deus. Por quê? Porque aquele líder lá, ele tomou a decisão porque ele achou que ele deveria tomar. Ele não avaliou nada, ele não procurou avaliar. Mas vamos lá. Por que o comentarista coloca aqui Mardoqueu como um herói esquecido? Na verdade, ele poderia estar esquecido para os homens ali em redor, mas estava registrado no livro das crônicas o que aconteceu. E aí, o que aconteceu aqui? Nós precisamos entender o que é lição para nós, né, cristãos. Quando você promove, se dedica a uma boa ação, contribui com alguma coisa, enfim, e muitas das vezes você não percebe que alguém valoriza essa boa ação tua, é importante que a gente aprenda aqui que Deus, ele conhece todas as coisas e, como eu já falei aqui no início, diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele ao seu tempo vos exaltará. Deus tem o prazer de exaltar os seus, desde que os seus se humilhem e esperem da parte de Deus e não queiram tomar as decisões por conta própria. Não, é isso e aquilo, deveria acontecer isso, aquilo, outro. Então é importante a gente entender aqui. Mardoqueu ficou lá na dele, né? Como que esquecido? Ele ficou lá. Mas aí diz o seguinte: aconteceu que quando o rei, em uma certa época lá, o rei não conseguiu dormir, teve uma insônia. Nossa, que insônia providencial! O rei teve uma insônia e aí ele pediu, que era prática, né, que os servos lessem o livro das crônicas para ele. Tipo que a gente não sabe exatamente o porquê, mas era para trazer a lembrança, né? Nós entendemos assim. O que está escrito aí no dia tal? Lê para mim. E ele começava a ler e começava a lembrar. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E em dado momento, o servo leu que, numa conspiração, um homem chamado Mardoqueu descobriu e levou isso ao conhecimento da rainha, onde, enfim, o desenrolar da história foi esse. O rei teve a sua vida livre da morte por conta desse homem. E aí o rei, ele logo quis saber, mas o que fizeram a esse homem aí? Como que honraram esse homem? Enfim, um herói esquecido. Mas Deus não esquece. Tudo aquilo, a Bíblia assim afirma, que nós plantarmos em um tempo determinado, nós havemos de colher. Seja para o lado do bem, seja para o lado do mal. Você plantou, não adianta. A colheita virá na sua vida. Então é muito importante que a gente lembre disso nas nossas relações interpessoais, né, com as pessoas bem próximas a nós, ou nas nossas relações profissionais também. O que a gente plantar, obviamente, como diz a Bíblia e o ciclo natural das coisas, nós vamos colher. Olha o que está dizendo aqui, para a gente evitar frustrações. Diz: quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, ele precisou de Esté. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão. Mais uma vez ele coloca aqui, ele não tinha acesso direto.
A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Nesse ponto aqui, o comentarista traz uma coisa interessante, assim, porque a Bíblia fala assim, ó, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Tá, a Bíblia diz isso. Mas nós precisamos entender também que isso daqui não é uma orientação para que você, eu como cristãos, nós não tenhamos em mente que a gente precisa crescer profissionalmente, conquistar, ter uma vida próspera. Não é isso. O que eu entendo aqui nesse ponto de nós não ambicionarmos coisas altas, é que muitas das vezes as pessoas ambicionam ter uma posição de destaque, uma posição lá, né, honrada, uma posição de poder, porque muitas das vezes ela quer se aproveitar daquela posição e usurpar alguém, condenar alguém, emitir a opinião arbitrária, tá entendendo? Querer humilhar alguém. Existem hoje na sociedade pessoas que elas, em nome de alcançar uma posição de destaque na sociedade, ela quer condenar, ela quer ordenar que a pessoa seja morta, ela quer impedir que alguém cresça em determinada posição. Então, esse é um alerta para nós. Mardoqueu, aquele herói, entre aspas, esquecido, na verdade, por Deus, ele não estava esquecido. Então, é perigoso quando nós, por alcançarmos uma determinada posição elevada, tenhamos uma postura de querer ignorar as pessoas, menosprezar. Então, é perigoso e é um alerta para nós. Nós precisamos entender isso e entender que Deus permite que a gente alcance determinada posição de destaque, de poder, seja de influência, ou seja de poder financeiro, mas se você canalizar isso tudo aí para o crescimento, a expansão, para contribuir para que outras pessoas cresçam, Deus, eu creio assim, Ele ainda mais vai prover na sua vida, na vida dos seus, porque Ele é Deus e Ele vai te honrar. Agora, se você usar essa postura para, em determinado momento, se aproveitar disso ou pisar nas pessoas, essa é a linguagem mais correta, Deus há de abater você. Porque Ele é isso, né? A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, e esse soberbo pode ser eu, pode ser você. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Que tenhamos isso como lição para nós. Tudo aquilo que a gente faz nunca estará esquecido diante de Deus. A gente não precisa se frustrar achando que eu poderia, ou eu deveria, ou ter inveja de alguém que alcançou uma determinada posição. Entendeu? Isso é muito perigoso. Por quê? Porque nós precisamos estar conscientes de que o nosso Deus, Ele exalta e é Ele que também abate. Ele faz isso. O tópico 3 diz assim, ó, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Então, o tópico 3 ele vai trazer 3 subtópicos aqui interessantes, que vai falar o seguinte: reverenciado por todos. Diz assim: Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Está lá em Esther 3:2. E aí, diz aqui, ó, há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Cremos assim também. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava, ia de encontro, era contrária, né, com os atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Tá aí, importante isso, né? Lembra que a gente falou, na verdade, prática sobre questões de conflitos éticos, morais? Isso aqui pode entrar. Ele, aqui segundo o historiador, né, o comentarista,
poderia não se dobrar a Amã. Por quê? Porque ele entendia que aquilo ali feriria a sua ética religiosa, a sua religião, o seu ensino que ele tinha desde então. Então, Mardoqueu, ele não concordou. Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã, tá? Então aí o comentarista lembra aqui de Daniel também, lá no livro de Daniel, capítulo 3, quando os três companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também tiveram a mesma convicção. Não, rei, nós não vamos se prostrar diante da estátua aí que você construiu para ser adorado. Nós não vamos. Nós preferimos morrer do que se prostrar a essas estátuas. Olha, Mardoqueu, certamente, ele também tinha isso no coração. Eu prefiro morrer do que se prostrar, adorar a esse homem e em conflito, e em contrário ao que a Bíblia, ao que Deus, o meu Deus, institui para mim, que eu devo adorar somente a Ele. Então ele, não, ainda que eu morra, eu vou permanecer. E aí o que aconteceu? O tópico 2, a condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes porque não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que ele era judeu. Então, a notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O agagita encheu-se de furor, e não apenas contra Mardoqueu. O seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Esté, capítulo 3, 4 e 6. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Então, irmãos, nós estamos já no finalzinho da lição e a gente precisa ressaltar isso aqui. Mardoqueu, ele era judeu e ele tinha consigo o ensinamento de adorar somente a Deus sobre todas as coisas e não se curvar a homem nenhum ou adorar a homem nenhum. E ele manteve isso como convicção. Ele correu risco de vida, mas ele não aceitou se curvar. Os rapazes lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, correram risco de vida e foram lançados na fornalha, mas eles decidiram não se curvar. Eu e você, nos tempos em que nós estamos vivendo, que essa parte dessa lição aqui sirva para nós nos lembrarmos que, como Paulo escrevendo ao Timóteo, ele disse que virão tempos trabalhosos, se levantarão homens que são amantes de si mesmos, homens que são gananciosos, homens que são mais amantes dos prazeres do que amantes das coisas de Deus. E estes homens, eles tentarão de todas as formas fazer com que a igreja, o povo de Deus, se desvie das suas convicções e comece a partilhar, vamos dizer assim, né, com eles todos os seus ensinos contrários à Bíblia. Nós já temos visto, se você der uma olhada em vários vídeos no YouTube, você vê cada aberração que está surgindo em determinadas igrejas, porque essas igrejas estão sendo influenciadas pelo poder do maligno no mundo. Nós já estudamos um trimestre aqui que fala sobre o império do mal, e ele está instituído no mundo. E o império do mal, a maior intenção dele é destruir os cristãos e a igreja. E ele vai se utilizar de todos os recursos que ele puder para alcançar isso. Então, que eu e você tenhamos essa convicção de Mardoqueu aqui e resistir. Por quê? Porque, pelo que consta aqui, em determinados momentos, os servos de Amã, eles chegavam sempre para Amã e incitavam ali para Amã, dizendo, olha lá, ele continua não se curvando a você, você passa e ele não se curva a você. E aí começa, a incitar ali, dizer o que você vai fazer, como é que é isso, como é que é aquilo, você tem que fazer alguma coisa, afinal você é a segunda pessoa do reino, como é que você vai deixar um homem fazer isso com você? Enfim, quantos de nós estamos passando por isso ou seremos ainda muito mais apertados em relação a manter a nossa fé firmada nas convicções? Lembra que Pedro,
Em 1 Pedro está escrito lá que nós devemos ter convicção da esperança. Responder, melhor dizendo, com convicção a respeito da esperança que há em nós. É defender isso, irmãos. Muitos estão abrindo mão, estão se entregando aos prazeres do mundo. Por que isso? Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Se você não tiver uma vida de oração, de estudo específico da palavra de Deus e se ligar às coisas de Deus, vai ser muito difícil resistir no dia que isso vier a acontecer. Vai ser difícil. Mas, enfim, que Deus possa nos abençoar, firmar os nossos pés, nos dar realmente a cada dia convicção de que maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. E aí, a conclusão diz assim, ó, uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. É o que eu falei aqui, o império do mal. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. E aí, Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer no dia mal. E aí ele coloca que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas os cristãos precisam estar atentos a respeito de homens e mulheres que são colocados em posições de destaque, em posições de poder e que, na verdade, elas têm aparência de que adoram a Deus e elas vão tentar enganar eu e você, para que você concorde com elas. A gente precisa estar atento e começar a ter um pouco mais de vigilância e prudência e começar a apurar quem é essa pessoa que muitas das vezes eu estou defendendo. O que essa pessoa defende em relação às coisas de Deus? É importante a gente se despertar para essa necessidade. Então, que Deus te abençoe abundantemente. Se você gostou do que a gente conversou aqui, a gente se bate-papo nosso sobre a lição de número 8, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e se você puder e quiser nos ajudar, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, deixe um comentário aqui também que vai ser importante para nós e o YouTube vai mostrar esse vídeo para o maior número de pessoas. Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.